Fala, povo de Deus, bom dia, boa tarde, aqui é o Pastor Alex, prazer, mais um dia no canal, vamos gravar então, pessoal. Pessoal, é uma honra estar aqui mais um dia, né, na presença do Senhor, e eu quero testemunhar algo para vocês, edificante. Antes eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. A palavra do Senhor vai dizer: E Deus escolheu as coisas deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, a justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então, Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Vamos contar esse testemunho breve. Ontem eu estava indo resolver uma situação normal, comum do dia a dia. E quando eu saio, pego a minha bicicleta, eu pego e vou. E eu saindo pela rua, encontro um jovem. Há pouco tempo a gente tinha conversado. E esse jovem ele tinha se batizado, se batizou, desceu as águas, né? E pela conversa vai, conversa vem, a gente sempre tinha amizade. Encontrava na rua, conversava e pronto. Só que ontem eu encontrei ele na rua de novo. Ele olhou pra mim, isso já eram umas 7h30, 8 horas da noite. E quando eu passei, eu falei: Pai do Senhor, varão. Ele olhou pra mim, olhou sem responder e falou: Pastor, vem aqui um pouquinho. E me chamou. Eu peguei, dei a volta com a bicicleta, cheguei até ele e comecei a conversar com ele. Ele falou pra mim: Ó, pastor, hoje eu vou me matar. Hoje eu vou matar meu pai e depois eu vou me matar. E ele começou a falar e explicar o que estava acontecendo na vida dele. E falou que não estava aguentando mais, que estava difícil, que o pai dele estava em situação de alcoolismo, que ele estava bebendo muito, entrava em casa, batia, já estava em tornozeleira, né? Estava passando um momento difícil. E naquele momento Deus me usou na sabedoria com palavras, né? No qual eu já tinha passado por isso, já passei por situações piores até. E naquele momento eu começo a conversar com ele, começo a pregar de Deus para ele, falar do Evangelho. Ele é do ministério no qual é diferente da onde eu congrego, porém Jesus, a salvação é a mesma, né, irmãos? Então, assim, independente do ministério que esteja, a gente tem que fazer o quê? Proclamar, anunciar a palavra de Deus, ou seja, pregar o Evangelho, pregar Jesus, falar que Jesus cura, liberta, transforma, e Ele está na causa para que possamos entender. E eu comecei a explicar para ele, falar assim, que toda prova que a gente passa é necessária, que Jesus ele não vai tirar a prova, né? Só que a diferença é que Ele vai passar a prova com a gente. A gente não vai ser livre da prova, da dificuldade, mas a diferença é que a gente vai passar com Ele, não vai passar sozinho. Porque eu comecei a explicar para aquele jovem de 27 anos, eu comecei a conversar com ele e falar assim: se Jesus ele foi provado e foi testado, né, no deserto por Satanás, quem dirá nós, né, que somos pecador, fruto do pecado, viemos do pecado, mas nascemos para nova criatura, né? Então Jesus ele era santo, ele veio através do Espírito Santo para o mundo, e quando ele chegou na terra, ele passou por toda aquela humilhação, passou por tudo aquilo, ainda o diabo, o Satanás, ele confrontou Jesus. Então quem dirá nós que não vamos passar por problema, né? Só que eu vi que ele está sendo forjado para ser um obreiro na casa do Senhor. E quando a gente está sendo preparado, irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês, a gente vai passar dificuldade, a gente vai passar luta, a gente tem que persistir no Senhor. Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque quando a gente está no ministério, a gente está numa igreja, começando no ministério, começando a vida com Deus, se batiza, o diabo vai se levantar. Porque o mundo já é no maligno. Se você pegar para ver, quando você está em cima do muro, você já está servindo o inimigo. Quando você vai visitar a igreja e continua com os velhos pecados, as velhas tradições, bebida, pornografia, etc. Todos os pecados que vocês já conhecem. E aí eu comecei a ministrar na vida daquele jovem, comecei a falar de Deus para ele, falar que ele se batizou, começou uma nova história com Deus, que aquele antigo homem, aquela ira de se matar, de depois matar o pai dele e depois se matar, que não era de Deus, que era o diabo que estava colocando aquele sentimento nele. Ele estava todo machucado, com a mão machucada. E eu comecei a falar de Deus para ele, ele falou que sofre depressão, né, desde a infância. E naquele momento eu comecei a ministrar a palavra do Senhor para ele com sabedoria, pedindo ao Senhor do Espírito Santo uma direção, né? E comecei a falar que Jesus ele mudou a minha vida, né? No qual era um traficante, um bandido, né? Fazia parte de uma facção organizada, corria atrás de coisas erradas. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia, estamos pregando a palavra, anunciando o Evangelho. Pessoas que antes não gostavam de ouvir nenhuma palavra ao contrário do que eu dizia, eu já não gostava, já queria arrumar briga, já queria resolver de outras formas, né? E quando a gente pega na palavra de Deus, o gadareno, aquele homem que estava cheio de demônio, aquela situação difícil, quando ele foi liberto daquilo, as atitudes mudaram dele.
Assim é nós na presença de Deus. Quando a gente se batiza, nasce uma nova criatura, o Espírito Santo habita em nós, porque João falou, eu batizo com água, mas vai ter alguém que batiza com fogo e fogo do Espírito. Então a gente que é batizado no Senhor, tanto na água, a simbolização do batismo, como também em fogo do Espírito de Deus, a gente tem que nascer de novo, tem que ser liberto daquelas atitudes que nós tínhamos. E eu comecei a anunciar o evangelho para aquele jovem. Comecei a pregar para ele, mesmo que a igreja onde ele congrega já prega para ele. Ele falou assim, pastor, sabe o que eu acho difícil? Porque aonde eu estou no ministério é uma igreja que tem bastante. Só que o pastor não me visitou depois que se batizamos, sabe? E começou a falar, sabe, que precisa de ajuda financeira, que está difícil a vida dele, né? Mas eu comecei a conversar, falar para ele assim, ó, Deus, ele é um Deus que conhece, é um Deus de perto e um Deus de longe a tua dificuldade. Mas se você crê nele, ele pode agir na tua vida. Tem coisas que as pessoas vão tentar ajudar, mas não vai adiantar. Tem coisas que é você e Deus. E mais quando você tem um chamado de pregar a palavra, de anunciar a palavra, você vai ser provado, você vai ser, sabe, vai ser colocado no fogo, né, para ser valorizado. Porque Deus, ele é assim que age na nossa vida. Eu, quando estava num processo de libertação, quando eu recaí nas drogas, né, eu comecei a explicar para ele, quando eu comecei a recair nas drogas, pessoas tentaram me visitar, pastores tentaram fazer campanha, mas nada dava certo. Porque tem coisas que é você e Deus, não tem o que fazer. Tem coisas que você e Deus que vai passar. Por quê? Tem dificuldade que é você e Deus, você tenta compartilhar com teu esposo, com teus filhos, com pessoas do trabalho, mas não adianta, tem coisas que é você e Deus que vai ter que passar por aquilo. E eu comecei a evangelizar, falar da palavra do Senhor para ele, comecei a pregar. Quando eu olho, o olho dele estava lagrimejando, e eu me... não me gloreia, porque a glória é do Senhor. Ou seja, a glória é toda Ele, a glória é do Senhor. Eu fiquei muito feliz de ver que eu estava sendo um instrumento na mão de Deus, de pregar a palavra, anunciar o evangelho para ele, sabe? E naquele momento eu peguei, abracei aquele jovem, falei com ele, né? Ele estava com um problema também de toque, né? Não queria ser abraçado, não queria nada. E eu me senti tão feliz, irmãos, eu tenho que compartilhar isso com vocês, porque quando eu vi naquele olhar daquele jovem, ele ia se matar, ele ia matar o pai e ia se matar. Só que pela honra e a glória do Senhor Jesus naquele momento, aquele jovem me abraçou, sorriu e falou, muito obrigado, pastor Alex, por ter te encontrado, por ter ouvido essas palavras, né? E Deus falou muito comigo através de você. Eu falei, varão, não é eu, é o Espírito Santo de Deus. Então assim que você tem que ser, irmãos. Se Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, o que Deus está querendo dizer nessa palavra? Ele tirou você lá do mundão errado, ele tirou você da mentira, da prostituição, da pornografia, tudo que é tipo de vício que você usava e você não usa mais. Ele vai te usar nesse aspecto com pessoas que você já passou por aquilo. Ou seja, você já passou por no mundo do crime, Deus vai usar pessoas que estão passando por isso, para mostrar que você foi liberto, que você foi uma transformação. Eu tenho uma ilustração que ontem o Espírito Santo me deu de uma palavra. O primeiro milagre que Jesus fez foi a transformação da água no vinho. E eu comecei a ministrar isso para ele, sobre a transformação da água no vinho, né? Que Jesus pega as coisas, né? Loucas deste mundo para confundir as sábios, e comecei a explicar com sabedoria. E veio uma ministração do Espírito Santo, porque a água, irmãos, é algo tradicional. Todo mundo tem em casa uma água, todo mundo tem torneira em casa, todo mundo tem água tradicional. E a Bíblia vai dizer que naquele tempo o vinho melhor era servido por primeiro, e o que sobrava, o ruim, servia por último, porque todo mundo estava bêbado. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando serviu aquele vinho, que Jesus fez aquele milagre, quando o rapaz pegou e experimentou e falou assim, pessoal, eu acho estranho, porque antigamente, todas as festas que eu vou, aquele homem falou, né? Todas as festas que eu vou, o melhor vinho é dado no começo e o pior no final, porque todo mundo já estava bêbado. Mas eu experimentei um vinho melhor no final, ou seja, Deus, ele transformou a água, Jesus, ele transformou a água num vinho, mas um vinho bom, um vinho de qualidade, um vinho que todo mundo gostou, que todo mundo achou diferente. Assim é nós, a água que é o comum, que as pessoas não dizem nada, foi transformada num vinho, um vinho bom, ou seja, foi transformada numa pessoa boa, uma pessoa de qualidade, uma pessoa que as pessoas vão ver em você a diferença, através do teu testemunho, através da tua conduta com Deus, a conduta com o Espírito Santo. Então, esta tarde, esta manhã, eu quero dizer essa palavra para vocês antes de ir para o meu trabalho. Para quem já me conhece, sabe que além de pastor, eu também cuido de uma empresa chamada VM Salgados, uma fábrica de coxinhas, que eu glorifico a Deus por esta empresa que Deus deu para mim, para minha esposa e para minha família. Então eu quero deixar essa palavra para vocês nessa tarde, nesta manhã, meus queridos irmãos, que tudo aquilo que Deus fez na tua vida, que seja testemunho, que você use isso para edificar pessoas, que você use isso para crescer na graça do Espírito Santo. Amém, meus queridos irmãos? Vamos fazer uma oração então em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço nesta manhã, nesta tarde, Pai, por este dia maravilhoso na Tua presença. Deus continua nos usando, Pai, como instrumento, Papai, aquele canal de bênção na vida das pessoas, Pai. Assim que te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, povo de Deus, até a próxima.